Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Eu não sei se você estava aqui a semana passada, quando a gente descortinamos esta revelação para falar de duas coisas muito importantes, ou de uma coisa muito importante: liberdade. E nosso tema é liberdade, a liberdade humana e os seus limites. Liberdade humana e os seus limites. No cômputo geral, falamos de liberdade, trouxemos a história do anjo de luz, trouxemos a história da sua queda, glória a Deus, e adentramos ou tiramos a cortina para entrar no paraíso. Gênesis 1 e 8. No lugar, hoje, Iraque, aonde Deus plantou um jardim, um lindo jardim, e ali colocou o homem, obra-prima das suas mãos. Um homem perfeito. O que é um homem perfeito? É um homem constituído de espírito, alma e corpo. E o que é um homem imperfeito? É um homem constituído de corpo, alma e espírito. Não entendi. A alma, ela apenas, a sua função é servir. E ela serve ou ao espírito ou ao corpo. Ela não tem outra função ou missão. É a sede das nossas emoções. Se você for o homem perfeito, a sua mente é de Cristo. Você tem uma nova natureza. E quando eu falo em perfeição, talvez a sua mente, mais rápido do que você ia pensar, já disse: não existe este homem. Existe. Não a perfeição no sentido absoluto, mas perfeição no sentido relativo. É como santificação. No sentido absoluto, santo, só Deus, os demais são trapo de imundícias. Mas no sentido relativo, nós somos santos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E perfeição, disse o Senhor Jeová a Abraão: Abraão, sim, senhor, anda na minha presença, andar, curso da vida, e ser perfeito. Glória a Deus. Deus nunca pede a ninguém algo que essa pessoa não possa fazer. Deus não pede o que você não tem condição de fazer. Ele pede o que você tem condição de fazer, de realizar. Então, meus amados irmãos, Gênesis capítulo 2, mantenha a Bíblia aberta, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. O que foi que Deus fez? Não, o que foi que Deus fez? Deu uma ordem. Para que esta ordem? Para pôr limites. Aqui está a visão de Jeová: colocar limites no homem. Glória a Deus. Me veio agora à mente, digo como Paulo, não sei se pela carne ou pelo Espírito, mas me veio à mente agora a construção da Torre de Babel.
Babel significa confusão. E Deus não queria que o homem fizesse a torre. Mas o homem, desde o princípio, ele disse: eu vou construir uma torre para chegar no céu. Mas o propósito não era chegar no céu. O propósito do homem, da natureza pré-adâmica ou caída, era dominar e controlar o mundo. Aleluia. Então esse sistema é diabólico e é desde o começo o homem querendo dominar os homens, controlar o mundo. Depois a gente volta sobre isso. Hoje é Deus dando ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Todas. Você come livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A determinação para pôr limites e a advertência para produzir o temor. Guarde isso. Duas coisas sumamente importantes. Então foi Deus que deu ao homem liberdade. Quando a gente vai ver João 8, 32 e versículo 36. Jesus disse: e conhecereis a verdade. A verdade é luz. E a verdade vos libertará. Aí no versículo 36, o que é que o Senhor fala? E se o Filho do Homem, era um título dado à pessoa do Senhor Jesus, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Deus está dizendo que só é possível a liberdade de um ser humano se ela vier de Deus. Por isso, Deus disse: de toda árvore comereis livremente. Veja aí, 2:16. Foi o que Deus falou. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comereis livremente. Então observe que naquele jardim nada mais era do que um paraíso. Naquele paraíso, diga paraíso, Deus colocou muitas árvores frutíferas e colocou estas árvores à disposição do homem. Olha aí, seu lugar de habitação, um paraíso. Olha aí, as árvores, você pode livremente comer de todos os seus frutos. Então, aquelas árvores estavam representando tudo que o Senhor nos dá para o nosso deleite, tudo que o Senhor nos dá para o nosso suprimento. Isto era o que representava aquelas árvores. E Deus deu ao homem liberdade. Porém, paralelo à liberdade, anda a libertinagem. A liberdade tem a ver com o espírito submisso a Deus. E a libertinagem
tem a ver com a carne, a natureza humana. E nós temos a exemplo da parábola do filho pródigo. O que faltava para aquele moço? O que levou aquele moço a tomar uma decisão tão drástica para quem estava de fora? Ele não. Ele achava que estava fazendo a coisa certa. Normalmente, as pessoas, quando se arrebentam, é que descobre que tomou uma decisão errada. Normalmente, quando as pessoas se tornam dependentes e escravas, é que ela entende o valor da liberdade que possuía. Porque liberdade tem limites, tem regras, tem normas. Então Deus dá ao homem liberdade, mas o homem, no seu egoísmo, na sua prepotência, na sua arrogância, ele tenta, ou se sente insatisfeito, ou acha que merecia muito mais. Tem pessoas insatisfeitas. Tem pessoas que quanto mais recebe, quanto mais tem, quanto mais possui, mas quer mais, quer mais, quer mais. E só vivem reclamando de tudo e de todos. Essas pessoas não conseguem ser felizes. E o pior, elas não conseguem melhorar de vida em nenhum aspecto, nem moral, nem social, nem econômico, nem sentimental. Por quê? É crítico, é murmurador, é insatisfeito. E essas pessoas normalmente caem no seu próprio laço. Por quê? Porque ela vê ao seu lado pessoas de menos condições e capacidade crescer e passar na sua frente. E aí nasce a raiz de amargura, que se transforma em ódio e termina a pessoa fazendo o que fez Caim. Por que Caim matou o seu irmão? Por inveja. Por quê? Porque Deus aceitou, recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim. Glória a Deus. Isso é muito importante. A liberdade tem limites, tem regras, tem normas e é de Deus. A libertinagem, ela não tem regras, não tem lei, não tem ordem e não é de Deus. Pode ser do homem ou do diabo, menos de Deus. Glória a Deus para sempre. Então, meus amados irmãos, Deus não só pôs o limite, mas advertiu: este é o limite, não passe dele. Esse é o limite, não coma desse fruto. Se você comer, você vai morrer. Tudo que eles precisavam era obedecer. Mas às vezes o obedecer é algo tão difícil para muitas pessoas. E sabe por quê? Por algo chamado natureza. Vocês lembram, acho que a semana passada eu falei sobre o escorpião. Mesmo sabendo que se ele matasse
o seu compadre sapo, ele morreria também. Mas ele matou, mesmo sabendo que ia morrer. E quando ele matou, que o sapo gritou, ele reconheceu, disse: me perdoe, mas é a minha natureza. E esta noite, eu quero te dizer que para Deus, não importa como seja a sua natureza. O que importa é se você se joga nos braços de Jesus, Ele muda a sua natureza e lhe dá a mente de Cristo. Glória a Deus. Liberdade humana, diferente de libertinagem. Limite de Deus, limite do homem. Deus disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Está aí em Gênesis 2:17. Uma das coisas que nós devemos prestar atenção é que não existe liberdade absoluta de você dizer que pode fazer qualquer coisa, que pode fazer tudo, que pode ser dos seus erros. Não, não existe esse tipo de liberdade. Quando você achar que pode fazer tudo o que lhe vier na mente, você já deixou de lado a liberdade. Você passou a libertinagem. Eu saio daqui para casa, eu não posso ir na velocidade que eu até gosto e quero. Não posso, porque lá na frente tem um pardal. E se eu passar além da velocidade determinada, ele bate uma foto e diz: olha, você ficou lindo nessa foto. Glória a Deus. Então, não existe liberdade absoluta. Nós, seres humanos, precisamos, desde a nossa tenra idade, desde criança, conhecer os nossos limites. Por isso, Salomão, usado por Deus, ele diz: ensina a criança, não é ensine é ensine no caminho. Ou seja, muito mais do que a teoria, Deus quer a prática. Nós, para ensinar no caminho, precisamos sim estar no caminho. O pai, necessariamente, ele precisa ser um bom exemplo, para que o seu filho possa segui-lo, de forma que Deus seja glorificado. Aquela árvore que Deus proibiu que Adão, que Eva comesse, aquilo representava todas as coisas que nos traz danos, que nos trazem prejuízos. Porém, apesar da árvore trazer prejuízo, de alguma forma, para a vida do homem, ela era atraente, ela era agradável. Vamos ver capítulo 3, versículo 6. Número 1, a mulher viu. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejou. Primeiro ela viu, depois ela desejou. Quando ela desejou, ela foi vencida pelo desejo, ela tomou. E quando ela tomou, ela não resistiu, ela comeu. E o pior não foi só ela ter comido, ela compartilhou. Ela deu ao seu marido. Pode observar que foi um processo.
Quando a gente olha isso na prática, a gente traz o exemplo de Sansão, que casa com uma mulher, contrariando todos os preceitos do seu nazireado, contra o seu pai, contra a sua mãe. Se arrebentou no casamento, foi traído pela mulher. E como se isso não fosse uma lição suficiente, ele agora vai para Gaza atrás de uma prostituta. E observe em Juízes 16:1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Ele viu, porque ele foi atrás. Ele viu, porque ele procurou. E quem procura, acha. Está escrito: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se forem maus, quão grandes serão as trevas. Aleluia. Meus amados irmãos, o que é que Deus tem feito por você? O que é que Deus tem te dado? Deus lhe dá muito mais do que aquilo que Ele te nega. Tudo aquilo que Ele te proíbe. Ou seja, todos os limites de Deus. Eu disse o quê? Isto, todos os limites de Deus é para nos preservar da queda de um grande mal. Quando Deus diz não, é porque Ele está nos preservando de alguma coisa. O homem tinha diante dele todas as árvores, todas. Somente uma árvore foi proibida. E foi exatamente a que o homem quis. Parece até que o homem estava fazendo por capricho, por deboche, ou para provar a Deus que não era aquilo que ele pensava. Como se Deus não entendesse. Como muitos filhos rebeldes dizem para o pai: você não entende. Como? O pai já passou pela idade dele, mas ele não passou pela idade do pai. O pai teve a experiência que ele está querendo ter, e ele não teve a experiência que o pai teve. Então a criatura não pode querer entender que Deus está equivocado ou errado. Israel, quando saiu do Egito, o caminho pelo mar era coisa de menos de 30 dias. Mas Deus os levou. Foi que eles erraram o caminho. Não, foi Deus os levou. Porque Deus os levou por outro caminho. E a gente só vai entender se estivermos dispostos a obedecer. Apesar do caminho ser mais curto, mas o homem não estava preparado para andar naquele caminho, para fazer aquele percurso. Quantas coisas você escolhe? E Deus diz: não. Quantas coisas você vai fazer e dá errado? E às vezes você fica
com raiva, irritado e queria... Não, irmão. Quando você for fazer algo que não der certo, pare, Deus não deve estar querendo que eu faça assim. Lamentavelmente, não vou dizer todos, mas um grande número de cristãos, eles fazem as coisas que querem e quer responsabilizar a Deus pelo sucesso ou pelo insucesso. Casa com a pessoa errada e depois quer culpar a Deus. Faz um mau negócio e depois quer culpar a Deus. Enfim. Vamos entender algo muito importante. Gênesis 2:17, a parte C. Deus disse: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem sabia que morria? Sabia. Mas deixa ver aqui algo muito interessante, que eu quero compartilhar com você. Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Agora vá para 1 Coríntios 15:33. Só para você ter uma ideia. Não foi falta de aviso. Não foi. Vamos lá? 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis. As más corrompe os bons. Pastor, o que é que tem a ver isso com Gênesis 3 e 1? Tudo. Com quem Eva estava conversando? Com quem? Com a serpente. O que é que a serpente tinha para oferecer à mulher, a Eva? Você já pensou o que é um incircunciso dando conselho a você? Você já pensou o que é você andar de braços dados com as trevas? Já pensou o que é você expor ao ridículo o filho do seu pai, Deus, o filho da sua mãe, igreja, a um incircunciso? Falar do teu irmão a um incircunciso? Levar os pormenores, os detalhes, os erros da sua casa para expor ao ridículo diante dos incircuncisos? De que natureza uma pessoa dessa é? Qual é o temor que essa pessoa tem? Ora, Deus disse daquela árvore: você não pode comer, se comer você morre. O que é que Eva foi fazer lá? O que é que você vai fazer num bar? O que é que você vai fazer num show?
você está vendo? O que você anda procurando nas redes sociais? Depravação? Imoralidade? Sexo ilícito? O que você procura? Para quê? Aleluia. Glória a Deus. Se você comer, você morrerá. Não, eu dei só uma olhadinha. Eu só passei assim de longe. Mas eu sou forte. Eu não vou comer. Ela pensou do mesmo jeito. Eu vou olhar de perto como é essa árvore. Que coisa. Só que ela esqueceu de uma coisa. Quem estava lá? Não ouvi a resposta. Quem estava lá? A serpente. Não vá aonde a serpente está. Olha para quem está perto de você, diga: você ouviu e entendeu? Uma festa de cachaça. Aí você: não, eu vou porque é meu irmão. E ele não é crente. Ótimo. Mas o problema não é ele ser ou deixar de ser crente, é porque ele não lhe respeita. Se ele lhe respeitar, ele dizer: não, meu irmão não trago para essa festa não, porque meu irmão é crente. Casamento do filho. Aonde? No meio da idolatria. Não, eu vou porque é o meu filho. Eu? Vou não. Ele quer ir para o inferno? Vá só. Comigo não. Eu estou com ele em todo e qualquer lugar que Deus possa estar. Deus não pode. Ah, meu filho, lamento. Dá não para mim. Dá não. Pense uma pessoa que dá honra, que respeita, sou eu. Mas um dia minha mãe disse uma coisa tão pesada com Jesus, e eu na hora levantei, não levantei como filho, levantei como pastor. Aí, pá! Glória a Deus. Deus tem que ter a primazia em minha vida e na sua vida. Se Deus não estiver lá, você não tem o que fazer em ir. Porque a serpente vai estar lá te esperando para te derrotar. Deixa. Pensa o que é uma irmã no motel. Não, mas é com meu esposo. Ali é um lugar de prostituição. Motel não é lugar de santo. É lugar de profano, de pecador, de adúltero, de adúltera. Não, mas eu quero algo diferente. Vai para um hotel. Hotel é diferente. É familiar. É um hotel. Mas um motel? Pastor, muda a página. Deus disse: se comer, morre. Quem estava lá? A serpente. E que foi que a serpente fez? Foi conversar com ela. Salmo 1, me ajude aí, por favor. Salmo 1. Olha as bem-aventuranças. Bem-aventurança, bem-aventurado o crente, número 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é que os ímpios têm para aconselhar você, meu irmão? Tu é crente e tem a mente de Cristo. O ímpio chega: pastor, o senhor não acha? Eu digo: não acho nada. Quem acha é Jesus. Jesus quem diz o que é certo e o que é errado. Não anda segundo o conselho dos ímpios,
não se detém no caminho, nem... Aí ela foi lá. Aí a serpente, puxa um banquinho, senta aí, minha senhora. Não, estou só olhando para essa árvore. Não é linda? Aí começou o quê? Um relacionamento. Ah, muito prazer, eu sou a Eva. Ah, eu tenho sempre visto vocês aqui no jardim. Casal bonito. Lindo, maravilhoso. Eu tenho uma admiração tão grande por você. Glória a Deus. Eu quero serpente me elogiando, me achando bonito. Vai para lá. Satanás, sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Queridos, a serpente disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ela fez o quê? Com a palavra? Distorceu. Alterou. Ela não disse que Deus não disse. Ela alterou o que Deus disse. Para confundir. Aí a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis. Aí a mulher já alterou aqui. Deus não falou em tocar. Deus disse não comer. Para que não morrais. A serpente disse, olha, já deu a rasteira nela, ela já distorceu a palavra. A mulher disse não, a serpente disse não. Claro que você não vai morrer. Sabe por que Deus falou? Mas Deus disse, sabe por que Deus disse assim? Porque no dia em que você comer, os seus olhos serão abertos, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas a serpente foi mais além. Depois que a mulher se embriagou vendo a árvore, a mulher disse, a serpente disse, vou mostrar a você. Ela não disse com essas palavras, mas tem o mesmo sentido. Eu vou mostrar a você que Deus estava enganando vocês. Pegou o fruto e comeu. Disse, está vendo? Não morri. Ou seja, a serpente convenceu a mulher. Tem muitos crentes que a serpente tem convencido a eles que até o pastor está errado. E talvez você tenha sido um desses crentes que caiu na cilada da serpente. Quantas vezes você já ouviu pessoas se levantar e dizer, eu não concordo, pastor. Não concorda? Mas aqui está escrito. Mas não é bem assim. É não. Então Deus errou. Queridos, a morte que Deus falou, Ele não estava se reportando apenas à morte física, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, Hebreus 9, 27, vindo depois disso o juízo, mas ele estava se reportando não apenas à física, mas à espiritual e à morte eterna. Ou seja, ele generalizou morte no aspecto geral, física, espiritual e eterna, sendo gradativamente em cada período. Então, quem se dispõe a ir além dos seus limites, ou dos limites estabelecidos por Deus, peca. Não vá aonde Deus diz que é para você não ir. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenda uma coisa. Você deve tomar consciência dos efeitos das suas atitudes e das suas ações.
aquele moço que saiu de casa, ele só tomou consciência quando ele se viu numa pocilga, comendo alfarrobas, fedido, e quando descobriu que sem o seu pai, sem a sua casa, ele não era nada. Não deixe que isso lhe aconteça. Adão e Eva, eles comeram do fruto proibido, e eles morreram sim, espiritualmente. Eles eram filhos de Deus, não deixaram de ser filhos por isso. Mas eles pecaram, e pelo seu pecado, a sentença foi lavrada. E eles precisavam sim serem punidos. E a primeira punição, primeiro juízo, foi na consciência. Na viração do dia, quando Deus entra no jardim como era de costume, e eles saíam ao encontro de Deus felizes e alegres, agora eles se esconderam de Deus. Eles estavam assombrados, eles estavam com medo. A primeira doença que entrou no mundo foi a depressão. E a depressão é uma consequência do erro e do pecado que o homem comete, desobedecendo a Deus. Aleluia. E Deus agora entra, ele se esconde. E sabendo que não ia conseguir ficar escondido por muito tempo, eles resolvem fazer vestes com folhas de figueiras. Os homens estão fazendo vestes para que, por conta da consciência, para aliviar a consciência daqueles que amaram e amam o pecado e estão na prática dele. E quais são essas vestes? Vestes da filosofia, vestes da religiosidade, vestes das boas ações. Todas estas vestes é o homem tentando enganar a si mesmo e enganar a Deus, dizendo que o pecado está resolvido. Não se resolve. Pecado só se perdoa quando ele é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Se andarmos na luz, verdade, como na luz Deus está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Oh, Deus queria sim poupar o homem daquela amarga experiência. As proibições divinas, elas têm propósitos específicos. E um dos propósitos específicos das proibições divinas é proteger o homem, aleluia, dos laços de morte, proteger o homem de ser enganado pela serpente. A proteção divina, glória a Deus, tem, meus amados irmãos, a visão de proteger o homem, de colocar cerco e livrar o homem do abismo. É isto que Deus fez para que aquele casal não morresse, mas eles pecaram. Deixa eu concluir. Fique de pé agora.